Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês da turma de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nosso objetivo é aplicar a equação da onda transversal senoidal, para resolvermos um problema aplicado que usa exatamente essa equação. Muito bem? Então vamos lá ao nosso probleminha, daqui a pouquinho. Enquanto isso, aproveite para deixar o seu like. De volta com você, pessoal. Muito bem, então estamos abrindo a janela de mais uma aula, veja aí. Então nessa aula, como já anunciei aqui na introdução, nós vamos trabalhar com exercício resolvido. Veja lá. Então, pessoal, temos aí na imagem 1 uma corda, que é a famosa corda elástica, num instante t igual a 0. Nesse instante, observe a mão de um operador, uma pessoa, vai movimentar o ponto E. Esse ponto E é a extremidade esquerda da nossa corda elástica. Detalhe físico importantíssimo, note lá. Temos aqui V0E, velocidade inicial transversal na direção Y do ponto E, ou seja, da extremidade da corda. Essa informação física vai ser muito importante no desenvolvimento desse exercício, tá bom? Então isso significa que no tempo zero, esse ponto E, que está na coordenada x igual a 0, aqui é a origem, ele receberá um impulso inicial, uma velocidade inicial dirigida para cima, perfeito? Então registre essa informação que ela é muito, muito importante. Logo em seguida, no tempo 1,2 segundos, como mostra a imagem 2, essa corda é fotografada novamente. E aí temos o perfil que está mostrado na imagem número 2. Nesse caso, então, a onda transversal já estará se propagando a 1,2 segundos. Perfeito? E aí temos dois parâmetros, 4 centímetros e 15 centímetros, medidos no experimento. Ok? Então vamos lá para o nosso enunciado. Obtenha os valores das seguintes grandezas físicas para a onda representada. Então vamos lá. Olha a turma de grandezas aí, né? Todas elas a gente já conhece. Então, primeiro amplitude e período, depois a frequência angular, comprimento de onda e número de onda, que a gente apresentou na última aula, e por fim a velocidade de propagação dessa ondinha. Perfeito? Então vamos lá, determinar essa turma toda aí. Primeiro, amplitude, tranquilo, né? Olha ela aí, a amplitude é o deslocamento máximo em relação à posição de equilíbrio, eixo X, ou seja, é sempre a altura de uma crista, ou, evidentemente, a profundidade de um vale, se fosse o caso. Então já temos a amplitude. 4 centímetros é a amplitude da nossa onda, tá certo? Podemos colocar no sistema internacional. E aí a gente vai ter 0,04 metros. Então, 0,04 metros é a amplitude da nossa ondinha. Perfeito? Sem maiores problemas. Próxima grandeza, determinarmos o período. Bom, que informação nós temos para achar o período? Veja lá. Sabemos que no tempo 1,2 segundos, a configuração, a conformação, a forma da corda é essa que está aí. Ora, a gente já sabe identificar quantas oscilações ocorrem ou ocorreram na corda através da sua forma no instante considerado. Então aqui veja, ó, uma crista e um vale. Isso, como a gente sabe, corresponde a um período de oscilação da fonte, certo? Então já temos um período. E mais uma crista. Então temos mais meio período de oscilação. Então, nesse tempo de 1,20 segundos, o que nós temos? Nós temos 1,5 períodos, né? Então, 1,5 t igual a 1,20. Disso, a gente consegue, então, que o valor do período será 1,20 dividido por 1,5, que dá 0,8 segundos.
ok? Então, lembrando, temos aí uma oscilação completa e mais meia oscilação. Cada oscilação, um período, portanto, 1,5 período, 1,20, período igual a 80 segundos, 0,80 segundos. Frequência, sabemos que a frequência é o inverso do período. Então, nesse caso, facinho, teremos aí 1 sobre 0,8 segundos. Isso resulta em 1,25 Hz. Essa é a frequência da nossa onda. Perfeito? Então já temos aí 3 elementos fundamentais. Na sequência, queremos quem? Queremos a frequência angular da onda, lembra? Então, por definição, ela é quem? 2π dividido pelo período da onda. Já temos o período, então o ômega, a frequência angular, será 6,28, que é exatamente 2 vezes π, dividido pelo período de 0,8. Fazendo essa continha, encontramos ômega igual a 7,85 radianos por segundo. Perfeito? Então, todas essas grandezas nós já conhecemos suas relações. Então, aplicação direta dessas relações. Agora queremos o lambda. Pelo mesmo raciocínio que a gente fez antes, note lá, nós vamos ter 1,5 comprimentos de onda. E isso equivale a toda a extensão que a gente tem registrada na imagem. Então veja lá, ó. Uma crista e um vale, essa extensão é o lambda. E mais meio lambda, que é exatamente a extensão de uma crista. Perfeito? Então, 1,5 períodos correspondem a 15 centímetros, e daí, então, tiramos o nosso lambda, que vale 15 dividido por 1,5, 10 centímetros. Na sequência, próxima grandezazinha é o famoso número de onda, que a gente apresentou lá na última aula. E a gente demonstrou, nessa última aula, que o K, número de onda, é 2π dividido pelo lambda, pelo comprimento de onda. Portanto, teremos 2π 6,28. O lambda, como ele vai aparecer na equação da onda, lembra? Seno de Kx, nós vamos utilizar o lambda no sistema internacional. Então, aqui a gente vai convertê-lo para metro. Como são 10 centímetros, 0,1 metro. Ok? Fazendo a continha, efetuando a divisão, a gente vai ter 6,28 por 0,1 dá 62,8. Agora um detalhezinho matemático aqui, olha só. A unidade em que normalmente a gente vai escrever o número de onda é metro elevado a menos 1. Exatamente porque o metro está no denominador. Perfeito? Então, 1 sobre metro é metro elevado a menos 1. E, por fim, queremos saber a velocidade de propagação da nossa onda. Relação fundamental, que vimos também nas aulas anteriores, V igual a lambda vezes frequência, comprimento de onda vezes a frequência. Já temos os dois valores. O lambda em metro é 0,1 e a frequência, como a gente viu há pouquinho, é 1,25 Hz. E isso dá 0,125 metros por segundo. Ou, equivalentemente, se a gente precisar dessa relação, isso equivale a 12,5 centímetros por segundo. Ok? Então, o nosso item 1 era exatamente determinar as grandezas características da nossa onda. Tá certo? Então, vamos lá na sequência do exercício. Item número 2. Escreva a expressão para o deslocamento vertical dos pontos da corda. Lembrando que esse deslocamento vertical é exatamente a altura, o valor de y em relação ao eixo x, a posição de equilíbrio da nossa cordinha, onde a onda senoidal está se propagando. Perfeito? Já deduzimos na última aula, a gente construiu, estruturou essa equação. Lembra dela? Veja lá. Então, y é igual a A, que é a amplitude, que já conhecemos, seno de Kx, K é o número de onda, que já conhecemos, mais ou menos ômega t, ômega já conhecemos, e mais φ0, que é a constante de fase para a onda considerada. Então, conhecemos, por enquanto, que fato? Mais ou menos, lembra lá do finalzinho da última aula?
é preciso escolher um dos dois sinais conforme o sentido de propagação da nossa onda. Como a gente demonstrou, quando a onda se propaga para a direita, sinalzinho negativo. Caso a onda estivesse se propagando para a esquerda, o sinal escolhido aqui seria positivo. Perfeito? Então, nesse caso, negativo. As duas grandezas que já conhecemos, valor de K, número de onda, e o ômega. Então, veja, para que a gente tenha a nossa expressão da equação da onda completa, só nos falta quem? Constante de fase. A gente já sabe a amplitude, 4 centímetros, 0,04 metros, e sabemos o K e o ômega. Perfeito? Então, como encontrar a nossa constante de fase? Tá certo? Essa é a grande novidade. Tanto é novidade que eu vou chamar a sua atenção. Olha só. A constante de fase, ela depende das condições iniciais. Se você assistiu com atenção à última aula, você verificou que logo no comecinho eu destaco isso. Bem no começo da última aula. As condições iniciais que aquele ponto da corda particular, pode ser o ponto E que a gente está analisando. As condições iniciais a que ele estiver submetido serão elas que irão permitir que a gente descubra qual é a constante de fase. Tá certo?